O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos o nosso irmão Adriano para nos trazer a lição da noite e desde já agradecemos mais uma vez pela sua sempre preciosa colaboração. Obrigado, Adriano. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações e nos aquece, né? Literalmente, né? Estamos precisando um pouquinho de um calorzinho. Possa estar conosco hoje e sempre, né? Com muita alegria que voltamos aqui às sextas-feiras para juntos tecermos algumas reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos conversar, na verdade, o tema não é um tema bem específico assim, porque nós vamos costurar uma série de versículos de alguns evangelhos para, ao final, nós arrematarmos com o tema da noite. Mas, tanto a mensagem lida pela Daniela como a canção feita pelo Domingos, as duas reportam uma condição essencial para a nossa felicidade real, que é o amor, né? Então, o amor ele vai fazer parte, obviamente, também dessa nossa reflexão. A obra da codificação ela é rica em nos explicar
fundamentar toda a sua estrutura, toda a preocupação que o codificador teve de fundamentar os conceitos novos que nos foram apresentados, resgatar os ensinamentos de Jesus. Então, isso, em toda a obra da codificação, nós encontramos sempre reforçado esse aspecto de querer sempre estar fundamentando, sempre colocando aquele critério que o nobre codificador sempre utilizou, o critério racional, de convidar os irmãos à reflexão, às críticas, a não aceitar tudo que é posto pelos Espíritos como uma verdade absoluta, a nos ensinar a interpretar os ensinos não só dos Espíritos, mas também do Evangelho que Jesus nos trouxe. E há um capítulo em particular na obra da codificação, que está lá na última obra da codificação, a quinta obra em A Gênese, é o capítulo que abre a obra, o capítulo 1, em que Kardec trata do caráter da revelação espírita. E quando ele fala o caráter da revelação espírita, ele, em 62 itens nesse capítulo, ele vai fazendo toda essa estruturação, né? Por que será que seria necessário vir a terceira revelação, o Espiritismo? Por que isso era necessário? Ele faz aqueles questionamentos que qualquer um de nós, quando encontra uma doutrina, uma filosofia nova pela primeira vez, que quer nos apresentar algo novo ou reestruturar algo que a gente já conhecia, então a gente, imediatamente, quando é confrontado com essa nova teoria, a gente começa a criar um monte de questionamentos na cabeça. E ele inicia o capítulo exatamente com pelo menos umas 12 questões. Só por quê? Mas por que uma revelação? Tem mesmo caráter de revelação? O que é revelação? E começa a fazer uma série de questionamentos que não tenhamos dúvida. Ele mesmo fez quando iniciou os trabalhos, né? Quem teve a oportunidade aqui de assistir o filme em homenagem ao nobre codificador percebeu no início lá como ele ficava se questionando acerca daqueles fenômenos. Então, isso é um convite que ele sempre fez em toda a obra, em todo momento. E esse capítulo ele é rico nessas indagações e nessas respostas. E, em particular, existe lá no item 56, quando ele já fez todo um debate acerca do caráter científico, filosófico. Aí, quando chega mais ou menos lá no item 56, ele resgata o principal caráter que é abordado lá no Evangelho, que é a questão moral. Mais uma vez, ele enfatiza que a moral espírita nada mais é do que a moral do Cristo. Não tem nada de novo. E aí, então, pergunta-se, se a moral trazida pelos Espíritos em nada difere da moral do Cristo, então, para que apresentar de novo? Para quê? E aí, ele começa naquele trabalho de raciocínio lógico imbatível que ele sempre realizou, ele começa, então, a fazer uma série de questionamentos. De fato, a misericórdia do Pai nos deu um mecanismo que nos permitiria a não ter que ficar novamente revendo todos os conceitos e princípios fundamentais apresentados pela segunda revelação Jesus. Ele resgata as 3 revelações. Então ele fala, Moisés, quando veio, trouxe a figura do Deus único, mas era um Deus um tanto quanto nervosinho, né? Vingativo. Então, reconhecia-se a figura de Deus pelo medo, né? Então, mas foi um avanço. Aquela cultura politeísta agora começa a apresentar e consolidar a ideia de um Deus único, trazendo os 10 mandamentos lá, que, juntada às leis dos homens, às condições de regramento daquela sociedade que estava um tanto quanto desvirtuada, obviamente foi melhorando. Depois vem Jesus, já apresentando um Deus de amor, de misericórdia. Então, e
Se esse Deus de amor e misericórdia já tinha sido apresentado por Jesus, então por que o Espiritismo tem que vir apresentar novamente isso? Essa terceira revelação, o Consolador prometido, o próprio Jesus havia asseverado que ele não podia ter dito um monte de coisas que ainda nós não estávamos prontos para receber, e que ele enviaria o Consolador prometido que estaria conosco para sempre para nos revelar tudo aquilo que ele não pôde. E aí ele faz uma analogia, né, que aquele pai que está ensinando aquela criancinha, e ela repete, tem que repetir mais de 1000 vezes a mesma coisa, até que aquela criança aprenda. E o mecanismo que Deus nos proporciona de ter acesso à lei divina está lá na consciência. Então, nós não teríamos, Kardec faz essa pergunta, não teríamos elementos, condições suficientes para que nós, por nós mesmos, conseguíssemos seguir as leis naturais que estão gravadas nessa consciência para atingir aquela felicidade na vida futura, a nossa condição de salvação. Então, de fato, existe essa possibilidade, mas aí vem as indagações. Mas quantos de nós se predispõem mesmo a acessar, a buscar essa lei divina dentro de nós, na consciência, acessar o reino de Deus dentro de nós, como Jesus falava de uma forma mais alegórica, mais metafórica? Quantos de nós se propõem a fazer essa busca, a resgatar esses ensinamentos que estão gravados na consciência? Então, há a necessidade de que isso seja novamente trazido à baila, seja revivenciado, por isso o cristianismo redivivo, e de forma mais clara, porque alguns alegam que as lições dos evangelhos, elas são um tanto quanto ininteligíveis. Então, não tem desculpa para isso, porque o Espiritismo vem tornar mais clara aquelas passagens que nos pareciam confusas nos evangelhos canônicos. E Kardec reforça isso também lá na introdução do Evangelho. Lá no objetivo da obra, ele fala o seguinte, que o Evangelho de Jesus, o seu ensino moral, e aí é a parte fundamental que nós vamos trabalhar hoje, ele contém absolutamente todas as diretrizes para as nossas condutas privadas e públicas. Porque ele é estabelecido no mais criterioso modo de se fazer justiça. Então, o Evangelho, guardem bem essa informação, ele é um norte, é um código de direcionamento das nossas condutas privadas e públicas. E lá naquele capítulo da Gênesis, quando ele mais uma vez fala lá da natureza dessa revelação, ele resgata, olha, era necessário se apresentar novamente, porque quantos daqueles que aprenderam com Jesus, com os evangelhos, mas efetivamente não praticam o que ensinam? Olha lá, sabem, mas não praticam aquilo que ensinam. E lá na introdução ele falou, olha, todas as diretrizes do privado para o público. E aí isso nos chamou a atenção, privado para o público, não praticam aquilo que ensinam. E aí nós vamos lá nos evangelhos canônicos e nós lembramos de algumas passagens que vai fazer amarração com esses conceitos que nós gostaríamos de trabalhar. Lembram daquela passagem que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, versículo 6, aquele encontro de Jesus com um leproso. E Jesus, nesse encontro, ele, tomado de compaixão pelo pedido daquele ser que encontrava-se doente, pedindo para ser limpo, ele, então, atendendo ao pedido e já sabendo toda a história daquele espírito, que já havia chegado o momento para que aquela cura fosse efetuada, ele assim o faz. Mas o que chama a atenção não é a cura em si, é o que ele fala
para aquele irmão, para que ele fosse e não mostrasse para ninguém, não se apresentasse para ninguém que não para o sacerdote, que era da lei, né? Que a todos os que estavam acometidos dessa enfermidade, eles eram simplesmente renegados, colocados lá no Vale dos Leprosos, eram rejeitados pela sociedade, só poderiam retornar com o aval do sacerdote que atestasse que ele estivesse limpo. Então, Jesus fala para ele, vá, não conte para os outros, não fique se mostrando aí não, reserva só lá para o sacerdote, cumpra o que tem que ser feito, mas fica reservado. Numa outra passagem também do Evangelho de Mateus, nós encontramos lá no capítulo 12, versículo 16. Essa é mais ainda afirmativa. É aquela passagem que Jesus, no embate lá com os fariseus no dia de sábado, em que, na presença de um homem com a mão atrofiada, mirrada, os fariseus só ficam observando. Vamos ver se ele vai fazer aquelas curas dele lá num sábado, né? Prontinho para dar o bote lá, para ver se ele ia fazer isso. E Jesus, obviamente, já sabendo de toda o pensamento, de toda a intenção daqueles fariseus, ele simplesmente faz aquela questão, será não é lícito, né, trabalhar no sábado? Será que é lícito fazer o bem no sábado? E quando ele faz essa questão, fazer o bem no sábado é lícito? Todos eles se calam, ele vai lá, cura aquele irmão, a mão dele não fica mais atrofiada, e percebendo a movimentação dos fariseus lá que estavam querendo se unir lá para prender ele de alguma forma, ele se afasta e aquela multidão que acompanhava aquela situação e viram esse ensinamento de Jesus, fazer o bem, ajudando aquele irmão, a multidão o acompanha, e aí no texto evangélico fala que toda aquela multidão foi curada. E aí vem o versículo principal. Jesus adverte-os, não torne isso público, essa cura, todos foram curados, não tornem isso público. Ora, na outra passagem ele fala para o leproso, não é para ficar espalhando, guarda lá para você. Nessa aqui, também, não torne isso público, essa cura, ele tinha curado todos, mas lá na passagem só falava de um rapazinho lá com a mão mirrada. Será que todo mundo que estava lá estava doente também? Que cura foi essa? Que cura será essa? Numa outra passagem também, agora do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 44, aquela passagem em que Jesus cura um paralítico, que está lá com a sua caminha, paralisado lá, o famoso lá, levanta-te e anda. Mas o que chama a atenção novamente uma vez ele curado, o que Jesus fala para ele? Pega a tua cama e volta para tua casa. Volta lá para tua casa. De novo, remetendo aquele irmão para um núcleo mais reservado. E ainda encontramos mais uma passagem no Evangelho de Marcos, aquela passagem que Jesus, lá no capítulo 5, versículo 20, em que Jesus, quando lhe é apresentado um irmão que estava sendo objeto de, hoje nós entendemos, uma obsessão ferrenha, né? Era o endemoniado, em que Jesus expulsa os demônios, eles são lançados aos porcos, e eles pulam do abismo lá. Aí uma vez limpo esse irmão, quando Jesus está para embarcar lá no seu barquinho, ele vai ao encontro de Jesus e pede, eu quero ir com você, porque eu estou com medo desses demônios voltar aqui. Jesus fala para ele, não vem comigo não. Volta para a tua casa, vai lá falar com a tua família, diga a eles o que o Senhor fez por ti, como Ele foi misericordioso contigo. O que chama a atenção nessas 4 passagens do Evangelho e com o que Kardec falou lá no Evangelho, ser e conter, na verdade, todas as diretrizes para a nossa conduta privada e pública? Cura.
Todas as curas do Evangelho, elas são simbólicas. São simbólicas, porque só existe uma única cura verdadeira. Qual é a única cura verdadeira que, dentre essas passagens que nós citamos, fica bem clara naquela passagem em que ele curou o irmão de mão atrofiada, mas logo na sequência, toda a turba que o acompanhava, a multidão que o acompanhava também foi curada. Essa é a verdadeira e única cura, a cura do Espírito. É aquela cura que, uma vez detectados os vícios, detectados todos os problemas de ordem espiritual, o Espírito, agora tendo uma nova compreensão da sua existência, dos seus deveres, das suas obrigações, entendendo na conduta de Jesus o caminho do bem proceder, é nesse momento que há efetivamente a cura. Então, a cura, na verdade, é a única cura que se estabelece de forma perene, eterna, é a cura do Espírito. Todas as outras só foram possíveis de se obter, por quê? Porque Jesus, na avaliação, quando sempre se apresentava algum enfermo a Jesus, via de regra, qual era a pergunta que ele fazia para aquele irmão? Era justamente: o que queres de mim? Nessa pergunta, na verdade, Jesus já estava fazendo toda uma anamnese daquele espírito, lendo o seu psiquismo, para ver se de fato, conforme o tom da resposta, ele já saberia: não, esse irmão já aprendeu o que precisava, não é mais necessária essa limitação física. Então, está liberto disso, porque a verdadeira cura já tinha acontecido, é a cura do Espírito. Então, simbolicamente, era um exaurimento apenas a cura da enfermidade material. Tanto é que ele também advertia: vá e não peques mais, para que não te ocorra algo pior. Então, sempre essa investigação, a pergunta é: o que queres de mim? Era onde ele fazia a leitura para ver se a verdadeira cura já tinha ocorrido, a espiritual. E depois aquelas advertências de praxe para não voltar a errar, porque é o erro, o pecar, errar o alvo, que torna impuro efetivamente o espírito. Ora, se esse processo de cura espiritual se estabeleceu nesses espíritos, em toda a multidão que o cercava, a lição que fica quando Jesus fala: olha, agora não torne isso público, ou retorna para a tua casa, fala com os teus familiares. O que ele está querendo dizer com isso? Qual que é a mensagem que está por trás disso? Será que não era interessante a nossa visão assim imediatista? Ora, Jesus veio trazer a boa nova, o Evangelho, propagar o Evangelho. Não seria vamos dizer assim, um trabalho de marketing vigoroso? Eu simplesmente, todas as vezes que acontecesse esses fenômenos, não seria interessante para a propagação e divulgação do Evangelho, da Boa Nova, que esses que foram agraciados com esses milagres, eles se expusessem e saíssem dizendo aos quatro cantos da terra aí o que aconteceu, se exibindo, se mostrando a força desse Evangelho, desse Jesus? Numa operação de marketing não seria mais racional pensar dessa forma? A lição de Jesus é clara nesse sentido. Quando ele pede para que aquele irmão vá no seu particular, no seu privado e não no público, qual é a proposta que está por trás disso? Olha, esse fenômeno de cura que você agora descobriu, essa cura do Espírito, onde é que você tem que trabalhar essa mensagem do Evangelho? Onde é que essa mensagem do Evangelho é mais necessária e vai ser mais eficaz? É no seu núcleo privado. É no seu núcleo privado. Por quê? Porque hoje, se nós fizermos uma análise,
O Evangelho, o viver o Evangelho, propagar o Evangelho de forma pública, nós estamos muito bem obrigado. Muito bem obrigado mesmo. Por quê? Os recursos que nós temos hoje para a divulgação do Evangelho, o número de casas ditas cristãs, e mesmo num censo demográfico, se nós fizermos uma pesquisa em nível mundial de pessoas que acreditam em Deus, na existência de um Deus bom, justo, misericordioso, o número de expositores, seja de que religião for, o número de palestras, de mensagens, de livros à disposição de todos que nós temos aí, ora, a exposição pública está, sim, muito bem obrigado. Você pega uma palestra lá do Haroldo, do Arthur, do Wagner, vai lá, uma palestrinha, acaba de postar, daí em 2 dias já tem mais de 100, 200 mil visualizações. Poxa, Paulo, Jesus mesmo, na sua época, né, de mencionar, atingir tantos em tão pouco tempo assim. E como que nós estamos, em termos de comportamento, a nação? Parece que soa um tanto quanto um paradoxo, né? Ué, está acessível a todos, a grande maioria acredita num Deus, tem acesso a essa informação, acessa essa informação efetivamente. E por que estamos no jeito que nós estamos? É isso que Jesus queria dizer quando falou, olha, vai e volta lá para a tua casa, no teu privado, no teu particular. Porque propagar o Evangelho, vivenciar o Evangelho em público, é fácil. É fácil porque a maioria daqueles que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, e às vezes se emocionando com aquilo que nós falamos, eles não nos conhecem no privado. Não conhece. Então, aquele que propaga o Evangelho no público, às vezes, ele se deixa iludir justamente pela percepção de uma plateia, de um público enorme, que se emociona, que fica feliz com suas palavras, e ele se deixa envolver por essa falsa impressão de que está tudo muito bem, obrigado. Mas o principal, que é vivenciar o Evangelho lá no privado, num ambiente onde aí sim todos te conhecem, porque convivem contigo, é o momento do nosso testemunho, é nesse ambiente privado. Dar o testemunho aqui na frente, no microfone, no meio de uma plateia, numa casa espírita, falar alguns trechos do Evangelho, citar as obras, olha como ele estudou, como ele foi atrás, olha que bacana, deve ser um espírito de luz aí, né? É fácil passar essa impressão. E lá em casa, entre quatro paredes, quando efetivamente eu sou testado a fazer aquilo que eu estou fazendo aqui agora, onde aqueles que estão lá ao meu redor conhecem os mínimos detalhes das minhas fraquezas e vão tentá-las. A paciência, ou melhor, a falta dela, né? O orgulho, o egoísmo, que são latentes. Enquanto aqui em 30 minutos, conversando, falando coisa bacana, a gente não é testado. Não é testado. E lá? No ambiente doméstico, no trabalho, aquele chefe irritante, aquele colega de trabalho que larga todo o serviço nas suas costas, né? Aquele público que às vezes você tem que atender, que está com um problema sério lá, não tem paciência, quer que se resolva o problema dele. Esse é um ambiente privado, onde não vai ter aquela plateia te olhando, aplaudindo, verificando se você sabe falar ou não sabe. É a isso que Jesus pede para que aqueles irmãos que já fizeram essa transformação pratiquem. O Evangelho ele tem que sair do privado para o público. Por quê? Porque se todos nós
praticássemos, vivenciássemos o Evangelho no nosso ambiente privado, não haveria necessidade do público. Não haveria. Esse é o grande detalhe, esse é a grande sacada aí que Jesus quis dizer quando falou aquilo para aqueles nossos irmãos. A divulgação do Evangelho, ela se faz nos mínimos detalhes da nossa existência no campo privado. Esse é, efetivamente, o verdadeiro exercício do Evangelho. E olha que curioso, quando você para pensar, poxa, isso faz um tanto quanto sentido, sim. O Espiritismo, como Consolador Prometido, ele nos veio esclarecer uma série, né, de ensinamentos que pareciam lá um tanto quanto ininteligíveis, mas, além disso, as histórias trazidas nas obras subsidiárias, e para nós aqui, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, os seus mais de 400 livros, dos quais 155 só de Emmanuel. Quando a gente começa a fazer uma leitura dessas obras, e não fazemos de forma superficial, começamos a querer amarrar o conteúdo das obras com essas interpretações evangélicas, nós percebemos exatamente isso que Jesus falou do Evangelho no privado. Todo mundo aqui já deve, se não leu, ou pelo menos já conhece a história, já ouviu um monte de spoiler aí, dos romances de Emmanuel, né, os 5 principais. Temos lá, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo e Estevão, né, esses 5 romances. Depois temos outras obras lá de André Luiz, na coleção científica dele, que em cada obra, apesar de não ser o romance, mas tem uma série de historiazinhas que fomentam todos os assuntos dentro das obras. E Ivone Pereira, e vários, Divaldo, você começa a ler. Eu vou pegar só alguns exemplos aí dos romances de Emmanuel. Quando a gente pega lá num livro Renúncia, e a gente começa a ler aquela obra e começa a se emocionar com a personagem principal da obra, Alcione. A gente vê a conduta daquele espírito, aí no final, você chora, se emociona com a obra, mas vamos parar e fazer a grande reflexão. Qual foi, ao final da obra, fazendo essa reflexão, qual foi a maior vivência, ou melhor, aonde foi a maior vivência do Evangelho para aquela nossa irmã? Ela foi uma grande pregadora, ela foi mais um Messias aqui, ela foi uma missionária em que teve uma multidão que a seguisse. Não. A grande obra do Evangelho dela foi no lar. No lar. E pergunto eu, quando essa irmã vivenciou essa história, será que ela sabia? Isso é uma história que aconteceu lá no século XVI, XVII. Será que quando ela vivenciou isso, ela sabia que depois de 2, 3 séculos haveria uma psicografia contando a história dela para exemplificar, e ela seria um best-seller que viraria peça de teatro, canção musicada? Por isso que ela agiu daquela forma, porque ela saberia que ela atingiria o Evangelho mais público? Não, não. A verdadeira demonstração de vivenciar o Evangelho dela foi no lar. Se você pega lá um quinto varo, lá na obra Ave Cristo, é só spoiler, só soltando para depois quem não leu vai ler. Vai ler que vocês vão entender isso que a gente está falando. Quando ele retorna à pátria espiritual, ele é recebido por uma legião de anjos, né? Um coral de anjos lá, confraternizando com aquele irmão pela missão cumprida. E um dos espíritos lá, dos benfeitores que o acolhe, querendo homenageá-lo, querendo dar os parabéns para ele, missão cumprida, mas não é aquele elogio que derruba, não, né? Para a vaidade, não. É aquele um que parabeniza e, olha, continua nesse caminho.
Ele faz lá uns 3 parágrafos lá no capítulo que o recebe, ele faz algumas considerações sobre o que ele chamava o paladino do Evangelho, o herói do Evangelho que foi o Quinto Varro. E aí ele começa a citar por que ele foi um paladino do Evangelho, um grande soldado do Evangelho. Aí ele começa a citar. Aí ele cita algumas características lá. E quais são elas? Primeira característica. Como filho, desempenhou todas as suas funções que lhe cabia no lar. Como esposo, exaltou uma companheira que esteve com ele em toda a jornada, a exaltou mesmo tendo ideias totalmente diferentes da dele. Chegou lá num episódio lá, que eu não vou contar, depois vocês vão ver lá na obra, mas ele a perdoou e ele a exaltou. Como pai, ele se sacrificou ao auge da renunciação à sua felicidade em favor da felicidade do filho. Até agora, o que foi elogiado desse nosso irmão? Única e exclusivamente a sua vivência do Evangelho no lar. No lar. E só o finalzinho, como homem, ele foi um exemplo que arrastou muitos pelo Evangelho que vivia. Mas a essência do trabalho daquele nosso irmão de vivenciar o Evangelho foi na intimidade do seu lar. Então, às vezes, nós nos enganamos, né? Nos enganamos e achamos, às vezes, olha, a semana tem 7 dias, eu venho 3, 4 vezes por semana na casa espírita, me dedico aqui na casa espírita um bom tempo, faço as contas lá, mais de 30% do meu tempo é dedicado aos trabalhos da casa espírita. Ainda assim, nem que você more aqui dentro, né, se você tiver família, lamento informar, o seu maior tempo é com a família. É lá que tem que ser vivenciado o Evangelho na plenitude, como Jesus nos convidou a vivê-lo. É lá no íntimo, no privado, porque somente haverá transformação para o público quando nós conseguimos realizar isso lá no nosso privado. Sobre pena, de como diz lá o Aloísio, lá no Miudinho, quando ele aborda esse tema, ele fala o seguinte, aqueles palestrantes que vêm, falam bonito, divulgam o Evangelho, mas em casa não faz nada disso, eles são tudo estelionatário, estão dando cheque sem fundo, porque vem aqui passa uma coisa que não tem crédito nenhum para estar fazendo isso, né? Então, às vezes nós nos comportamos como esses estelionatários. Vemos aqui na casa espírita, nos desdobramos a estudar, dedicar todos os esforços para ajudar o próximo que vem nos procurar aqui, e no nosso ambiente privado. Como é que nós agimos? Como é que nós agimos no nosso ambiente privado? Então, a proposta da reflexão da noite é justamente essa. Às vezes, todo mundo quer, de alguma forma, se empenhar em ter um destaque num grupo de trabalhadores na casa espírita. Não, eu preciso chegar lá, eu quero ser um expositor, eu quero ser um passista, quero, sei lá, ser qualquer coisa. Mas eu tenho que ter um destaque. Você tem esse destaque na tua casa? Procura lá primeiro, no seu trabalho, na rua, quando alguém cruza com você. Você tem esse destaque? É nele que você tem que se preocupar. Porque o resto vai ser, como disse já no Evangelho, né? Tudo lhe será dado por um acréscimo de misericórdia. Preocupe-se com viver o Evangelho, primeiramente, lá no privado, que o público vem naturalmente. Vive lá, porque lá é, sem dúvida nenhuma, a nossa escola das almas. E aí, para a gente encerrar, eu vou pedir licença para ler justamente uma lição de Emmanuel, que está na obra Jesus no Lar, cujo título é exatamente a escola das almas. Onde será essa escola das almas? É aqui no Portal da Luz? É no Redenção? É no Obreiros do Bem? Onde será que é, né? Onde que será essa escola das almas? Depois de tudo que eu falei, alguém se arrisca? Aí ficou fácil, né?
A escola das almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Essa obra aqui, Jesus no Lar, quem não conhece, também é interessante ter a obrinha de bolso lá, inúmeras passagens de Jesus, ou muitas delas na casa de Simão Pedro. A notícia do primeiro evangelho no lar é dada nessa obra aqui, né? E num desses encontros, então, na casa de Simão, terminadas as discussões sobre as Escrituras, né? A sogra de Pedro se manifesta. Ó. Então, quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. O desabafo da sogra. Aí, imagina se fosse o genro falando, né? Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até às lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Olha lá, do particular, privado, para o público, a humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu, titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Indagou Jesus. De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos das suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã, emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em seu círculo, são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao montouro, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte,
a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, meus queridos irmãos, resta clara a proposta do Evangelho. Então, se alguém acha que é a propagação no público a mais difícil, lamento informar, né? No privado, é lá que começa efetivamente a vivência do Evangelho e a nossa tão almejada reforma espiritual. Que Deus abençoe a todos, obrigado pela paciência, e que possamos sair daqui nesse propósito de viver o Evangelho na nossa intimidade e propagar isso para, aí sim depois, para todo o popular. Deus abençoe a todos.